A questão de séries, por exemplo, que está uma coisa que as pessoas gostam muito de série, né? Uma das principais séries de televisão, talvez a que tenha maior número de pessoas que assistiram, é uma chamada Breaking Bad. Ali o que você tem? Você tem dois caras que são produtores e praticantes de entretenimento. Esses são os personagens principais. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa precisa de um ERP completo e robusto que atenda a todas as necessidades do mercado, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto, que tem mais de 60 anos de trajetória, criou a Siga, cofundou a Microsiga, a TOTUS e atua com todo o seu conhecimento dentro da ERP Flex, o primeiro software de ERP 100% Cloud Computing. Para saber mais informações, acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Álvaro Fernando. O tema: Decidir para ser feliz. A nova linguagem da inteligência artificial e o protagonismo na vida e na carreira. Acompanhe agora. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, há um tempo já, Álvaro Fernando, e que escreveu um livro espetacular, né? Seja Protagonista. E é sobre esse livro que a gente vai conversar e sobre outros assuntos também. Mas é um grande prazer e vai ser uma conversa bem legal. Vamos lá. Tudo bem, Álvaro? E aí, né? Pô, que alegria estar aqui, te vendo de novo. A gente que já esteve juntos aí nos palcos da vida aí, fazendo palestras, né? No mundo organizacional. É uma alegria ser recebido aqui. Obrigado pelo convite. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre o livro e que a primeira pergunta não podia ser outra. O que significa, né? Ou o que você trata nesse livro? Seja protagonista. Então, você sabe que, como você sabe, eu fiquei 30 anos dentro de um estúdio de som, né? Compositor de trilhas sonoras, a vida toda. E depois saí viajando, fazendo palestras sobre comunicação entre pessoas, contando a minha trajetória dentro dos estúdios, né? E aí todo mundo me perguntava, como é que você faz essa migração? Como é que você estava nessa carreira há tanto tempo, né? A gente teve uma produtora muito grande, premiada em Cannes, Londres, Nova York. Fizemos a assinatura do iFood, que é hoje a mais conhecida do Brasil, né? E não há quem não conheça. E aí eu fiz a migração para o universo das palestras e quis escrever um livro sobre essa ponte, que é o livro Seja Protagonista, que, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem a ver com o seguinte, né? Você tem trabalhado no dia a dia, se esforçado, se dirigido para ser feliz ou para não ser infeliz, né? Esse é o caminho do protagonismo, né? Quando a gente começa a dirigir a nossa vida para a felicidade, para a conquista dos nossos desejos mais elevados, e não tanto na defensiva, preocupado com a possível infelicidade, né? Então, a maioria de nós, quando responde isso, né? Como é que você que está assistindo a gente pensa? Se eu te perguntar, você tem feito as coisas na sua vida para ser feliz ou para não ser infeliz? Em que coluna que você ficaria? E você, né? Você ficaria em qual? Eu ficaria como ser feliz. Então tá bom. E aí, traçando objetivos, estabelecendo metas e sempre escrevendo. Eu gosto muito de escrever quais são as metas, porque senão você esquece. E aí acompanhar o seu desenvolvimento, ver se você está atingindo, quais são os problemas, e quando você atinge, sempre fazer uma comemoração de alguma forma, com alguém, fazer um jantar e tal. Mas a vida sem metas é monótona. Eu sempre digo, você sempre precisa ter metas. Então, esse tem um ponto também a ver com essa primeira pergunta, que é o senso de finitude.
Você sabe que a minha atividade principal é fazer palestras no mundo organizacional, que é uma palestra show, vamos dizer assim, porque tem a coisa da trilha sonora, eu costumo tocar violão, recitar umas coisas e tudo. Mas ela tem a ver muito com o cumprimento de metas e objetivos, né? Eu sempre fui empresário na minha vida toda e sempre falo, uma empresa é muito legal, mas ela tem que viver no azul, né? Não pode ser só romântico, né? Você tem que viver no azul, não pode viver no vermelho. Quando a gente fala de um negócio, né? O negócio tem que dar lucro. Você vende, compra um negócio para vender do outro lado e ganhar dinheiro, isso tem que acontecer, né? Eu tenho uma frase muito legal, né? Que eu falo que você manter uma empresa no azul é mais difícil que cantar mulher bonita. Mas você sempre fez, né? Isso é uma referência para mim de um empresário de sucesso, de um homem de negócios visionário, com uma história vitoriosa. Então, não vem com essa, não. Eu acho assim que o Brasil é um país que dá oportunidade, né? Apesar da grande concorrência, principalmente estrangeira, mas tem um mercado muito grande, né? É um país enorme, principalmente muitos estados, então você conseguindo entrar nesses lugares mais distantes, a concorrência é bem menor. Então, isso já é uma vantagem. Brasil, né? Brasil é um espetáculo. Eu vou amarrar o final daquela história que a gente estava falando, que você estava falando do cumprimento de metas, que a gente fala muito em metas e o mundo dos negócios, dos executivos, de uma forma em geral, ele é pautado em cumprimento de objetivos, né, do pensamento pragmático, assim. E uma das questões importantes do cumprimento de meta é o prazo, né? Quer dizer, a gente tem uma meta, mas a gente tem um tempo para alcançar aquele objetivo, né? E às vezes as pessoas esquecem que isso existe na própria vida da gente, né? Tanto é que a gente usa a expressão deadline, né? Que seria a linha da morte, e às vezes a gente esquece. Talvez pela formação mais católica do Brasil e tudo, quando a gente fala em morte, as pessoas falam, bate na madeira, nem pense nisso, né? Mas eu gosto de pensar nisso, sabe? Eu acho interessante a gente perceber que a gente tem muito tempo, mas a gente não tem tanto tempo assim, tá? Quando a gente fala sobre senso de finitude no universo do trabalho, é interessante para que as pessoas pensem sobre aquilo que elas estão fazendo, os lugares que elas estão, naquilo que elas estão investindo e se elas querem aquilo, né? Porque, de fato, às vezes você vê pessoas que estão alinhadas com uma decisão, uma escolha que tomaram há 10 anos atrás e estão presas a isso até hoje, né? Eu faço palestras em órgãos públicos, onde isso é muito comum, é muito frequente a gente ouvir esse tipo de depoimento ou receber e-mails depois. O servidor público, ele alcança muito cedo uma coisa espetacular, que é a estabilidade. Essa estabilidade é uma pedra preciosa no universo contemporâneo, onde tudo muda o tempo todo, e a gente, uma das principais dores, em especial dos mais jovens, é a instabilidade, né? A instabilidade, ela gera um medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo direito, né? A estabilidade é o contrário, né? Ela gera equilíbrio, mas ela pode ser também uma prisão para todas as possibilidades da sua vida, porque a partir do momento que você se alinha com uma escolha que você fez há 10 anos atrás, talvez a possibilidade das possibilidades diminua para você. Então é sempre bom pensar sobre isso. O que eu estou fazendo? Eu estou feliz porque a gente tem muito tempo, mas a gente não tem tanto tempo assim. Principalmente quando você vai ficando velho, você vê que o tempo está acabando. Está vendo? É a linha do tempo. Linha do tempo. Então, por isso que eu acho importante também você escrever suas metas, né? Porque eu tenho um caderninho, na verdade é um diário. Então, nesse diário, eu escrevo tudo que vai acontecendo, mas principalmente as metas que eu estabeleço. E quando eu atinjo, eu coloco em ênfase que ela foi atingida. Então, a gente precisa entender que a vida é curta e que a gente não pode ficar parado. Tem que sempre estar com uma meta e lutando para atingi-la e tocando o barco. Você mistura filosofia hinduísta, programação neurolinguística e vivências pessoais no seu método. Como essa combinação nasceu e como ela conversa com o mundo corporativo?
Ela vai misturando as experiências de vida que a gente tem, né? A questão do hinduísmo aconteceu quando eu entrei numa fundação chamada Arte de Viver, Art of Living, é a maior fundação de voluntários do mundo, e comecei a me conectar com coisas que eu desconhecia até então, que é a questão de meditação, yoga, tudo isso que a gente ouve tanto falar, e que é muito importante. A partir do momento que a gente aprende isso, né, a gente vai para uma academia e a gente vai fazendo aquele exercício, né, todo dia, de movimento, e a musculatura vai aumentando, vai ficando mais forte, né? E a meditação, ela é uma academia também. Tem gente que confunde muito meditação com espiritualidade, porque em muitos momentos ela aparece junto, né? Elas aparecem juntas. Mas a academia, a meditação é uma academia, só que ela é ao contrário. Em vez de você fazer a sua cabeça trabalhar bastante, você faz um exercício para ela parar de fazer. Então, se na academia você faz assim com músculo, na meditação você fica com a mente tranquila. E ela se fortalece também. O efeito é o mesmo. Já a PNL, ela tem uma abordagem muito diferente em relação a isso, porque até um universo que você é uma pessoa muito importante do desenvolvimento disso no Brasil, que seria a programação, né? A questão da tecnologia e da programação, a PNL, ela vê a gente como um computador, vamos dizer assim, simplificando, que os mestres de PNL... Programável, isso. Então, é por isso, né, o nome, programação neurolinguística, né, que você é capaz de se programar. Então, ela entra não no campo da espiritualidade, mas no campo do entendimento de como a gente funciona, quais são os nossos gatilhos, as nossas crenças, né, e a junção disso é uma coisa muito poderosa. Entender um pouco de cada um, essa pluralidade, ela traz uma percepção grande daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode fazer na nossa vida para fazer as melhores escolhas, né? Então, por isso que eu acho que é importante você sempre ter metas, né? Ter estabelecido essas metas, ver se elas são possíveis e sempre estar trabalhando no sentido de como atingi-las. E aí, estabelecer prazos, estabelecer processos para que a gente realmente chegue lá e depois crie outras metas. A vida sem metas é monótona. E no livro você afirma que a emoção é a força matriz das nossas decisões. O que você entende pela essa palavra tão misteriosa que é emoção? Isso é o ponto principal do livro, tá? É o ponto de partida do livro. O livro tem 3 pontos, que o principal é esse. O livro está aqui, pessoal. Seja protagonista. Ele trata o seguinte: quando a gente vai para a escola, a gente aprende que existem 2 tipos de animais, racional e irracional, não é isso? E a gente é qual? Nós somos racionais. Daí que a gente seja racional. Também. É fácil quando a gente se compara a uma cabra, a um lagarto, um cachorro, daí fica fácil, né? Mas a gente acaba entendendo erradamente, ou a própria escola ensina erradamente, né? Porque o segundo ponto do livro é que a escola não prepara a gente para enfrentar o mundo que a gente vai enfrentar. Infelizmente, né? Essa é uma realidade. Mas o ponto principal, que é da emoção, é o seguinte: a gente acredita que a gente é racional, porque a gente foi colocado 2 colunas de racionais e irracionais. Nós somos isso aqui, então eu sou um sujeito racional. O que quer dizer isso? Eu tomo minhas decisões, dou meus passos, escolho os meus caminhos através da lógica, da racionalidade, do pensamento, no sentido matemático, vamos dizer assim, das coisas. As metas, prós e contras, mas isso não é verdade, né? A gente é totalmente emocional, a gente toma todas as nossas decisões de forma emocional e utiliza a lógica e a razão para justificar as decisões que a gente tomou. Emocionalmente. Vamos dar uns exemplos práticos? Pega uma coisa totalmente passional, por exemplo, o futebol, né? Quando você pega 2 torcedores de times opostos
que assistiram o mesmo jogo, né? E teve alguns lances polêmicos. Você já percebeu que as pessoas sempre estão vendo que o time deles foi completamente injustiçado dos dois lados? Por que eles fazem isso? Pelo viés de percepção dele totalmente apaixonado. Então ele vê a bola não entrar. Ele vê que o jogador não está em posição irregular. Enquanto o outro vê exatamente ao contrário. Se você pegar, por exemplo, saindo desse campo, para quem não gosta muito de esporte, vamos ver a questão de séries, por exemplo, que está uma coisa que as pessoas gostam muito de série, né? Uma das principais séries de televisão, talvez a que tenha maior número de pessoas que assistiram, é uma chamada Breaking Bad. Você já ouviu falar dessa série? Você assistiu essa série, não? Assisti. Ela é muito famosa. Você vai numa loja, hoje tem as camisas com os personagens, tem vários livros sobre a série que foram publicados no mundo inteiro. Ali o que você tem? Você tem dois caras que são produtores e traficantes de anfetamina. Esses são os personagens principais da série. Né? A série dura 48 horas, se você pegar todos os episódios. Tempo em que todas as pessoas que assistiram ficaram torcendo para um traficante e produtor de anfetamina, que são os personagens principais. Como isso acontece? Né? Não há uma pessoa que assistiu isso que é a favor do tráfico ou da produção de anfetamina ou desse tipo de comportamento, negócio completamente fora da nossos conceitos morais, éticos e tudo. Mas quando a gente vê pelo lado do protagonista ali, que são eles dois, e conhece a família dele, os amores dele, os desejos dele, a sensação interna dele, a gente faz uma relação empática com isso e passa a torcer para os dois, mesmo sendo completamente irracional. Né? Diz que a guerra é a pior solução de um problema. Né? A pior solução de um problema é a guerra. E hoje, no mundo contemporâneo, a gente não sabe quantas guerras estão acontecendo enquanto nós estamos aqui conversando. E isso só acontece através das nossas paixões. O que o ser humano faz? Ele vai pelas emoções, mesmo os grandes líderes, os grandes decisores, que pode ser, por exemplo, um bombardeio, por exemplo, não pode ser tomada essa decisão de uma forma racional. Só através da passionalidade e da falta da razão. Não existe nada que justifique o ser humano estar um bombardeando o outro, onde quer que seja. É incrível como isso acontece, né? Como tem guerras, como tem revoluções, e às vezes sem motivos assim tão importantes. Isso é a prova da nossa irracionalidade. Tanto é que hoje a gente só fala sobre inteligência artificial. Porque foi muito fácil bater a nossa. Foi muito fácil, né? A gente acha que a gente é inteligente. A hora que você mexe com a inteligência artificial que a gente tem acesso hoje e que vai melhorar muito em pouco tempo, a gente percebe claramente o quanto que a gente é fraco nesse quesito, né? A inteligência artificial, na verdade, ela acessa esse mundo de arquivos que tem hoje armazenados no Google, na internet, e lá tem muita informação. E ela tem acesso a todas essas informações através de uma tecnologia bastante avançada. Cara, eu fico pirando porque eu comecei a usar o ChatGPT. Né? Primeira vez eu fui fazer uma palestra num grupo de TI, até em Maracanaú, no Ceará, e perguntei, quem usa o ChatGPT? E tinham duas pessoas que levantaram a mão, numa palestra de TI, né? Então foi bem no comecinho mesmo, não era porque essas pessoas eram desinformadas, muito pelo contrário, porque ali só tinha gente muito bem informada, mas era porque realmente ainda não era conhecido por todos. Né? Hoje todo mundo levantaria a mão. Hoje todo mundo levanta, nem teria coragem de fazer essa pergunta, né? Sabe qual pergunta que eu gosto de fazer agora? O que você prefere? Que eu tire um pedacinho do seu dedo
ou que você nunca mais possa usar o seu celular? Você acha que as pessoas respondem? Tirar um pedacinho do dedo. Todas preferem acham um pedacinho do dedo muito menos importante do que um celular. Lá está na mão o tempo todo. Mas olha, quando começou o ChatGPT, ele tinha uma data de corte. Isso quer dizer que se você perguntasse um negócio contemporâneo, ele dizia para você assim, eu só posso responder perguntas até o dia 11 de janeiro, que era exatamente a data dele, acho que de 2021. Né? Então ele não tinha contato com a internet. Isso é totalmente diferente, porque é uma máquina que tem uma curadoria ali dentro. Se você perguntar para ela como frita um bife, ela vai procurar ali e vai te dar uma resposta em cima do conteúdo que foi passado para ela através de uma curadoria, e não vai ser capaz de buscar na internet e de repente te ensinar a fritar um bife, não como um mestre de cozinha faria, mas como aquele que tem o maior número de views na internet ensinaria, que talvez não seja o melhor método, né? As pessoas já estão percebendo que o maior número de seguidores ou o maior número de views não é um crachá de grande conhecimento, mas sim de grande popularidade, né? Mas veja que a hora que você abre isso, você macula muito o que é um pensamento artificial, a inteligência artificial, sem o contato com a internet, porque o que a gente criou foi uma máquina de calcular de números, né? Às vezes eu ainda vejo resistência das pessoas, não, mas eu não sei se é bom, nós vamos emburrecer, a gente não devia usar, né? E é um negócio que você olha e fala, a conversa não é mais essa, cara. Esse negócio chegou igual a máquina de calcular, você nunca mais vai calcular com a mão. E porque a inteligência artificial acessa todo o conteúdo que existe nos arquivos da internet, no Google. Então, é um conhecimento amplo e que é acessado de uma forma inteligente, de modo que realmente pode ser superior à inteligência de uma pessoa. Porque a gente tem um conhecimento que está aqui, mas a inteligência artificial tem um conhecimento que está em todos esses arquivos e com uma tecnologia que realmente explora de forma eficiente, inteligente, respondendo adequadamente a cada pergunta que a gente faz. Então, isso realmente vai ter uma transformação forte, porque vai substituir, muitas vezes, o ser humano. Ô, Ernesto, vamos inverter, eu vou fazer uma pergunta, então. E você acha que vai ser inventado o amor artificial também? Eu já estou brincando para amarrar com a questão do por que as nossas decisões são passionais ou não, né? Que são totalmente emocionais, as suas decisões são emocionais. Se você tem um grupo de WhatsApp onde pessoas tinham posições políticas antagônicas, você viu que eles discutiram, você nunca viu uma pessoa trocar de opinião. Porque os marcos que a gente faz na política são muito mais emocionais do que racionais. Por isso que os argumentos nunca fazem a gente mudar de lado, né? Só o que fará você mudar de lado será uma questão emocional. Se alguma coisa acontecer com aquele lado que você via como positivo, você tenha uma rejeição muito grande que você fala, não estou mais desse lado, por uma questão emocional. E não por um balanço, por um resultado financeiro, por uma questão de comprovação de eficiência, eficácia. Isso a gente não troca nunca. O que a gente faz é resolver as nossas coisas pela emoção. E é bom que seja assim. E é interessante como, às vezes, duas pessoas que têm um pensamento semelhante, no entanto, em alguns aspectos políticos ou de outra forma, são contrárias, né? E isso por causa de algum fato que aconteceu ou de algum probleminha que ela viu que o outro não viu. E aí ela tem uma opinião totalmente diferente. E aí é interessante isso. Você fala, nossa, por que você não concorda comigo nesse aspecto, né? E aí... E é bom que a gente perceba que a gente é assim. Por que isso é importante, né? E essa é a tese fundamental do livro, e depois ele vai se discorrendo e vão aparecendo personagens também, todos reais da vida, né, que eu estava vivendo. Eu escrevi esse livro numa casa, Ernesto, dentro da Restinga,
da floresta, vamos dizer assim, quando tem aquela floresta na beira da praia, o nome disso é a restinga, né? Aquele tipo de vegetação. Nas dunas da Joaquina, na Praia do Campeche, em Florianópolis. Então eu fui para lá, uma casa muito interessante no meio do mato, e ali eu me escondi um pouquinho para escrever sobre isso, sobre a nossa tomada de decisão, e esses personagens que vão aparecendo são personagens ali que eu estava convivendo. Isso levou quanto tempo? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano. Fiquei 1 ano escrevendo o livro, enquanto fazia também as viagens a trabalho, né? Mas, voltando para a questão do emocional ou não, a gente vai trazendo como que isso acontece na vida de profissionais de diversas áreas do mundo organizacional, atletas olímpicos, pessoas que passam a vida viajando de bicicleta pelo mundo, médicos que estão aparecendo ali em volta daquela casa e frequentando e eu fazendo entrevista, pessoas que trabalham com responsabilidade social e vivem viajando, ajudando as pessoas e fazendo projetos de responsabilidade social, e tudo isso vai entrando dentro do livro, mas mostrando isso, como é importante a gente perceber que as nossas escolhas são emocionais. É bom para a gente, porque a gente vai usar a razão, lógico, nossa maneira de raciocinar, de tomar as decisões sempre, mas perceba que as suas escolhas são emocionais para que você não se confunda. Não é que você está fazendo um negócio e que você não está entendendo exatamente onde essa sua escolha está ancorada, que vai ser sempre no seu coração, vai ser sempre no seu emocional e nunca na sua razão. A razão, ela não traz objetivo nenhum, o que traz o objetivo é o amor, é a emoção. E isso vem da sua vida passada também, né? Do que você viveu, as experiências que você teve, e que você sentiu, os êxitos e os fracassos que você teve. Claro, totalmente. Você defende que o protagonismo se constrói em movimento. Qual foi o primeiro pequeno passo mais transformador da sua carreira? Quer dizer, o que realmente mudou? Eu fiz faculdade de Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito. De advogado você não tem nada. Não. Eu fiz faculdade de Direito na USP. E esse foi um passo importante, quando eu percebi que eu tinha feito uma faculdade, mas que ia trabalhar mesmo com música, né? Então, não foi uma decisão tão simples na época, né? Me formei, tinha diploma de Direito, tudo. Falei, não, vou trabalhar com música, vou trabalhar com comunicação. Esse foi, acho que, o primeiro passo importante que eu dei. E ao longo de sua carreira você criou trilhas e jingles para marcas icônicas. O que essa experiência em publicidade e música te ensinou sobre comunicar? Aí é a minha história mesmo de vida, né? Vamos entrar na questão das palestras que a gente é colega, né? Qual é um dos pontos mais importantes de uma palestra? O briefing, né? Para você fazer uma palestra, você tem que saber com quem que você está falando, qual o objetivo daquilo que você está dizendo, né? Toda palestra tem que levar a uma transformação, a uma atitude, a algo aplicável. Se você faz uma palestra para doação de agasalho, e quando você vai embora, nenhuma pessoa doa nenhum agasalho, a palestra não foi legal. Você pode ter sido aplaudido de pé, tirado um monte de selfie, mas não aconteceu. Tá? Outro ponto importante da palestra, que tem tudo a ver com a música, é que a coisa mais importante de uma palestra é o tempo. Sabe? Se você vai fazer uma palestra de 20 minutos, ela não pode demorar 40. Ela não pode demorar nem 25. Ela tem que demorar o tempo que foi combinado na palestra. A segunda coisa mais importante de uma palestra é a cara das pessoas. A hora que você está fazendo uma palestra e você olha para elas, se elas estiverem assim ou mexendo no celular, não está acontecendo. Não adianta se você estiver passando para elas o melhor conteúdo do mundo. A pessoa só está ligada em você, né? Então, a palestra é também um entretenimento. Eu sempre gosto de contar umas piadinhas na palestra, né? E sentir que a pessoa realmente deu risada.
Porque você sabe que ela está te ouvindo, né? Que ela está conectada com você, né? Hoje a gente está vivendo uma coisa de muitas pessoas fazendo palestras e que tem um conteúdo muito bom, que sabem o que dizer, mas às vezes ainda não sabem o como dizer, né? Porque quando você fala para 300, 400 pessoas e essas pessoas todas têm que estar ali conectadas com você, isso exige um preparo, né? Então, relacionando com a música, isso, primeiro tem que ter uma noção de tempo, que na música é fundamental, de ritmo, que na música é fundamental, de conteúdo, de harmonia, de melodia, para que as pessoas fiquem conectadas com você, né? E a gente não vê isso sendo ensinado, né? Quer dizer, nas escolas, nas faculdades, e mesmo em cursos avulsos, são poucos os ensinamentos que a gente recebe de como fazer isso, como fazer uma palestra, como comunicar. Então, acho que isso devia ser mais realizado, devia se perder mais tempo ensinando as pessoas a como fazer isso, a como palestrar, a como se comunicar. Isso ia ser fantástico. Aliás, o conteúdo escolar deveria ser todo transformado. Acho que isso vai acontecer. Você sabe, Ernesto, que eu estava uma vez fazendo uma palestra numa grande multinacional do agronegócio e um dos diretores falou assim, é muito legal como você fala. Você pode ensinar 8 profissionais para fazer uma apresentação num grande evento que a gente tem? Eu falei, eu nunca fiz isso, mas eu posso fazer. Então, eu desenvolvi um método de apresentações, Ernesto. Eu acabei fazendo isso para 400 profissionais em 5 países. E foi um sucesso absoluto, porque isso é uma ferramenta importante, a pessoa saber se apresentar, saber fazer um negócio que não é entediante, apesar de importante. Se você não tiver ligado que a cara das pessoas é mais importante do que o seu conteúdo, você pode estar ensinando para elas a coisa mais importante do mundo, mas elas não estão prestando atenção. Então, a atenção vai ser a pedra preciosa, o diamante disso é você primeiro manter a atenção. Você sabe que o executivo, ele resiste a isso. Quando você fala para ele, primeiro tem quando ele, não precisa, com esse conteúdo que eu tenho, com a importância do que eu vou dizer para eles, mas eles não vão prestar atenção. E a hora que você convence ele a botar, vamos dizer, um chantilly, botar um creme de leite, um sorvete, um negócio, na apresentação dele, ele percebe o resultado, a diferença que acaba impactando no resultado da empresa, porque as pessoas ouviram, talvez pela primeira vez, aquilo que ele fala todo ano. E aí eu sempre falo que colocar um pouco de humor, né, para a pessoa chegar e dar uma risada e falar de uma forma clara também, porque às vezes a pessoa fala de uma forma tal que a pessoa nem entende. Ela fala baixinho, ou fala muito rápido. Então, falar claramente, como eu estou falando agora, claramente, falar com humor, falar com simpatia, e às vezes também fazendo uma ligação com a pessoa que está te ouvindo, né? Mostrar um exemplo e fazer alguma coisa assim interessante. Então, essa comunicação, em todos os sentidos, é muito importante, principalmente nas empresas, com os seus colaboradores, com os seus colegas de trabalho, essa comunicação que realmente chama atenção para a pessoa, leva ela a entender o que você está querendo dizer. Uma pessoa que está insatisfeita, está lá, não está feliz da vida, está triste. Qual é o exercício ou decisão mais simples para começar a retomar, vamos dizer assim, o seu controle, enfim, para mudar de uma situação de tristeza para uma situação, para um momento de alegria? Olha, eu dou um conselho de fazer um exercício importante, né? Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever o seguinte: o que eu preciso para ser feliz e quando isso vai acontecer? A maioria das pessoas que faz esse exercício acaba descobrindo que ela já tem tudo o que ela precisa para ser feliz, né? E que tem uma decisão agora para ela tomar de ser feliz com aquilo que ela tem, que é o que faz parte da lista dela, né? Eu, quando fiz esse exercício, comecei pensando um monte de coisa que eu estava fazendo na época, de metas, objetivos, mas depois pensei, mas se nada disso acontecer, eu vou ser feliz assim mesmo. Isso não é uma coisa assim determinante
Talvez traga algumas frustrações, mas não vai tirar a minha felicidade, né? Então, perceber aquilo que você precisa para ser feliz e quando isso vai acontecer é importante. O contrário disso, né? Você pode virar um PhD em esperar, um especialista em esperar. Eu estava assistindo aqui outro dia um dos seus podcasts onde vocês falaram sobre o professor Clóvis de Barros Filho, que grande palestrante Clóvis de Barros, que foi meu colega de colégio e depois de São Francisco também. Eu acho assim o Clóvis gênio. Ele é fantástico. Ele adora abordar esse ponto da vida que vale a pena ser vivida, né? E de que a gente está sempre se preparando, primeiro para ir para a escola, depois para ir para o colegial, depois vai para a universidade, daí sim, o emprego, daí não sei o quê, daí um dia, finalmente, você vai se aposentar aí mesmo, que você vai ser feliz, e daí você passa a vida inteira esperando, né? Então, acho que o ponto principal dessa pergunta, tão importante que você faz, que conselho você dá? Porque o livro Seja Protagonista, ele trata sobre uma palavra que, como quase todas as palavras, tem um significado que pode ser diverso. Por exemplo, se eu te convido para ir num restaurante legal, falo, hoje à noite vamos sair, vamos num restaurante legal, você vai topar talvez, pô, legal, vamos, né? Mas legal, você percebe que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um restaurante caríssimo, chiquérrimo, que você faz, para que você me trouxe aqui nesse lugar? Ou um outro restaurante barulhento, sei lá o quê, mas que eu acho legal, né? Isso é muito importante na vida do palestrante que entende o briefing, na vida do compositor de trilha sonora que tem que entender um briefing. Se uma pessoa pede para mim uma música alegre, animada, imagina que o filme começa com uma festa, as pessoas dançando uma música animada. O que é isso? Eu posso ir embora para o meu estúdio pensando que eu entendi, né? Ah, eu entendi. Daí eu vou chegar lá no meu estúdio e fazer uma música animada. Veja, a música animada não quer dizer nada. Animada pode ser uma música de carnaval. Animada pode ser um rock and roll, animada pode ser uma música eletrônica, pode ser uma rave. A hora que eu levar isso para você, amanhã, você vai falar, que é isso? Você não entendeu nada que eu falei? Que música animada é essa? Né? O que é música animada para você? Né? Esse é o significado das palavras. A nossa forma de se comunicar, ela é muito imprecisa. Por isso é tão comum a gente ouvir assim, ele não entende nada que eu falo, não foi nada disso que eu falei, ou como eu escutei numa palestra sua, você não ouve nada que eu digo, né? E o outro responde, ouço sim, quer dizer, ele não ouviu mais uma vez, né? Então é um paradoxo insustentável. Antes de escrever o livro, eu liguei para empresários, para estudantes de administração, para atletas, para pessoas que eu considerava de grande sucesso e perguntava para eles, você acha importante o protagonismo na sua vida? Né? Você gostaria de... quando você vai contratar alguém, é importante que essa pessoa seja protagonista? Sim, protagonismo é muito importante, a pessoa tem que ser protagonista. Né? Eu falo, o que é o protagonismo? Agora eu vou escrever, pode falar devagar que eu vou anotar aqui o que você está falando. Né? Então, eu descobri que essa palavra ela tem mais ou menos uns 4 significados família, assim, vamos dizer, 4 famílias. Um é o protagonismo, o protagonista, como corajoso. É o cara que é o batedor de metas, é o vencedor. É o cara que não, o cara protagonista é o cara que vem e desempenha e faz e não tem medo de nada. Atinge o objetivo, pensamento positivo, chega cedo, com vontade, isso é o protagonista. Tem outro que fala, protagonista é líder. Assume a responsabilidade, dirige os outros, transforma as pessoas, esse é o protagonista. Você fala, nossa, diferente, né? O outro protagonista, sabe quem é? O inovador. Aqui eu só gosto de pessoas protagonistas. O que é? Me dê um exemplo e tal. Quando você vai ver, é o cara que inventa coisas, que cria, muda processos, né? No mundo organizacional, a gente fala tanto em inovação e esquece de falar sobre criatividade. Você quase nunca vê num congresso o tema criatividade. Como que cria? Como que você tem uma ideia? Acho um negócio diferente.
Como é que você inventa? As pessoas sabem isso? Eu gosto de explicar isso na palestra. Como que a gente inventa um negócio? Né? Quais são os elementos que fazem... Quando você fala assim, tive uma ideia. Não, peraí, o que aconteceu? Vamos volta a fita. Eu pensei nisso, depois eu pensei isso aqui e tal, daí isso aqui que criou. Né? Coisa que ninguém nunca tinha feito. Exatamente. Como é esse processo? A gente precisa falar mais sobre isso, sobre criatividade, não só sobre inovação. Porque quando fala sobre inovação, pensa-se sempre em mudança de processos, em ocupar espaços aéreos, mas não pensa às vezes na raiz disso, que é a criatividade. E tem um outro protagonista que não é esse, é o visionário. O visionário, ele não é o cara que cria, ele é o cara que olha para o cara que cria e fala, isso aqui é isso aqui é um negócio, isso aqui que você criou, eu não sei o que fazer, não sei para que serve, mas esse negócio, se eu juntar com outro ali, faz isso aqui. Esse é o protagonista. Então, você vê que a palavra seja protagonista, a princípio, ela é pacífica, né? Seja, concorda. Depois, mas o que é protagonismo para você? Daí começam as discordâncias, né? Então, ela pode ter esses 4 vieses aí que eu estava falando. Vamos dizer assim, é você se comunicar com os outros. Quer dizer, olhar o que os outros estão colocando. Esse seria o visionário. O líder é a liderança. O inovador não é tanto se comunicar com o outro, é ter as ideias. E o corajoso é o pau para toda a obra. Vai lá e faz, mesmo que vai dar errado, ele continua. E no dia seguinte, partimos para um novo ciclo. Para adquirir esse aqui, seja protagonista. Esse livro você encontra em todas as lojas especializadas e pode adquirir na Amazon, se for para falar o nome de uma loja, na Amazon, não sei de quem. Hoje a Amazon na sua casa. Sim. E não deixe de fazer a crítica do livro na Amazon, de avaliar, porque é muito importante para um autor hoje, é a crítica e a avaliação da Amazon. E para a pessoa se comunicar com você, quiser bater um papo, trocar ideias. Bom, então aí as minhas redes sociais, né, você vai me encontrar sempre como, se você colocar Álvaro Fernando, der uma busca no meu nome, você já vai me encontrar. Mas você vai me encontrar no _, Álvaro Fernando, no Instagram, vai me encontrar no TikTok, a minha página que chama Pensa com a Cabeça, que a frase é pensa com a cabeça, se não der dispensa, né? E no LinkedIn também vai encontrar meu site. Não vai ser nada difícil me encontrar apenas botando um Álvaro Fernando no seu buscador preferido. Agora vamos fazer um ping-pong. Ping-pong, beleza. Pergunta e resposta rápida. Um livro que mudou sua forma de pensar. Factfulness, de Hans Rosling. Hans Rosling é um médico sueco e o criador do Gapminder, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo. Ele tem um best-seller chamado Factfulness, que começa com 13 perguntas interessantes e depois são 13 capítulos de respostas. Tem em português? Tem em português, mas o título dele é em português. Eu falei Factfulness porque em português ele chama Factfulness também, tá? Mesmo em português, o título é esse. Uma música que traduz o momento atual. Vou de Louro, Egberto Gismonti. Louro de Egberto Gismonti é uma música muito bonita, instrumental, brasileira, ritmada, alegre e bonita. Quem te ensinou mais do que qualquer acerto? Bom, eu sou defensor de uma frase que eu aprendi com o Guga, o nosso querido Guga, jogador de tênis. Tenista. A gente aprende muito mais quando acerta do que quando erra. A gente acerta muito, a gente aprende muito mais quando ganha. O Guga chegou para mim um dia e falou assim, quando eu ganhei Roland Garros, o que eu aprendi ali foi muito mais do que quando eu ganhei. Não é bom aprender com a derrota e tal. Mas para não fugir da resposta, a gente faz um trabalho em redes sociais e tudo, e a gente sempre pega os nossos vídeos, as nossas publicações, e faz uma aposta ali entre a gente quais que vão ser de maior sucesso. E a gente nunca acerta. Então, um erro que acontece sempre é esse, achar que uma coisa é uma coisa na internet. A gente nunca sabe o que acontece no universo digital. Tudo pode acontecer. Uma decisão que exigiu mais coragem do que clareza.
Bom, aí foi uma decisão que eu tomei de ir para uma aldeia, Ranicuim, uma aldeia no Acre. Eu fui para uma aldeia e passei 8 noites numa aldeia onde nunca tinha dormido alguém de fora. Então, isso você vai para Jordão. Jordão é o município com menor índice de desenvolvimento do Acre. De lá você ainda viaja 2 horas, 1h30 de barco e mais um bom tempo a pé para chegar numa aldeia onde eu fiquei 8 noites. Essa foi a minha decisão mais corajosa da minha vida. E quando eu estava lá, eu sempre pensava isso assim, falei, nossa, como foi que eu cheguei aqui, né? E voltei completamente transformado, nunca mais fui o mesmo. Quando desci em Congonhas e vi um grande pôster do George Clooney com uma máquina de Nespresso escrito What Else, eu olhei e falei, nossa. Maravilha, era uma vida super primitiva. Completamente, né? Uma aldeia, uma família. Aliás, a gente tem 900 mil indígenas que a gente toma muito pouco conhecimento do que está acontecendo ali. Ele não é assunto na mídia, no jornal, nenhum dia do ano sobre o que de fato está acontecendo lá, exceto quando acontece alguma desavença, algum problema. A gente devia olhar muito mais para esse assunto que é tão difícil, tão complexo, mas que é de uma preciosidade maravilhosa. Estão felizes, né? Nossa, foi a decisão mais corajosa que eu tive, foi ir para lá. A gente estava falando sobre comunicação, né? Uma das coisas que eu aprendi com eles é quando você é apresentado para alguém, você tem que ficar pelo menos 1 hora sem falar nada, a outra pessoa também vai ficar. Vai, fica em silêncio. Você já percebeu quando uma pessoa da sua intimidade está com você, como a sua mulher, seus filhos, você fica sentado na sala, deitado no sofá, horas sem nenhum falar com o outro, juntos ali, né? Em compensação, você vê uma pessoa mais que não faz parte da sua intimidade, você faz sala para ela, você fica perguntando, falando. Então, lá tem essa questão da convivência, assim, quando fica junto, a pessoa começa a falar muito, começa a distanciar, entendeu? Então, vamos lá. Um conselho para quem quer assumir o protagonismo agora. Trabalhe para ser feliz e não para não ser infeliz. Isso. Trabalhe. Fazer dele um lazer, um prazer. Isso. Essa é minha. Boa. Uma frase que te acompanha na vida. Jai Gurudev. Essa é uma frase do hinduísmo que os Beatles cantaram, que é a vitória da mente grande contra a mente pequena. A mente pequena é aquela que fica tagarelando na nossa cabeça. A mente grande é aquela que diz, calma, vambora. Eu vou te presentear aqui também com 2 livros. Muito obrigado. Um é o Dicas de Como Chegar Lá. Que legal. Um livrinho que já tem 400 mil exemplares aqui. Que espetáculo! E ali na mesa, tem muitos ainda. Vamos distribuir. Ainda vamos editar mais. Muito obrigado. É um livrinho curto, você lê ele em algumas horas. Muito obrigado. Acho que tem bastante conselho. E o outro é um livro sobre a cidade de São Paulo, Rio, Santos. Meu pai era fotógrafo, então ele fazia postais. E aí a gente escreveu esse livro, colocando as fotos que ele fez. É bem bacana. A gente vê como São Paulo cresceu, principalmente. Que espetáculo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal. Valeu. Espero que nossos ouvintes também gostem. Foi uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Falou.